Olá, minha gente, vocês estão bem? Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta em Apocalipse, a sétima carta da igreja de Laodiceia, no versículo 15, que diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente, oxalá, fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. É Jesus falando aqui para a igreja de Laodiceia, viu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus aqui ele está orientando, ele está falando com a igreja de Laodiceia, uma igreja que estava morna, uma igreja que estava fria, indiferente, uma igreja acomodada, relaxada espiritualmente. Ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. O ouro representa a fé genuína. E vestidos brancos para de vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que representa a justiça de Deus. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas, que representa a espiritualidade, o colírio, para que veja, para que você veja. Era uma igreja que estava cega, nua, fria, indiferente com as coisas de Deus, com a espiritualidade, estava acomodada, com uma indiferença espiritual muito grande. E apesar de tudo isso, dessa frieza, Jesus ele amava essa igreja. Ele amava essa igreja tanto que ele estava repreendendo, como ele falou aqui, ó: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí ele diz aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ó, Jesus ele amava tanto essa igreja aqui, embora ela estava indiferente, ela estava relaxada, achava que estava rica e que não tinha mais necessidade de nada. Era uma igreja, digamos que a igreja de hoje, né? A igreja de hoje não está assim, a grande maioria. A grande maioria se encontra nessa situação aqui, ó, da igreja. A igreja de Laodiceia morna, né? A grande maioria das pessoas. Quando a gente fala igreja, somos nós. Não são templos feitos por mãos de homens, que Jesus ele já falou. Que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Então a igreja somos nós. Então quando Jesus está falando aqui de igreja, é eu, você. É aqueles que obedecem, que andam segundo a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. E ele estava repreendendo. E ele amava tanto essa igreja que ele repreendia. Ó o amor que Jesus tinha por essa igreja. Que ele fala assim, ó. Por último, ele fala aqui no versículo 21, ó. Ao que vencer, é uma promessa aqui, ó. Para essa igreja aqui e também para nós. Isso aqui serve para nós. Para nós que somos igreja de Deus, viu? Para mim e para você que obedece, ó. Que se esforça e que não passa o dia inteiro perdendo o seu tempo em celular com coisas fúteis, né? Com coisas que não acrescentam em nada na sua vida. Ó, pessoas, gente, tem muitas pessoas que passam a maior parte do seu tempo em celular, em rede social, nas plataformas, perdendo tempo. Você precisa despertar. As redes sociais, na maioria das vezes, ela tem coisas, elas foram feitas, na verdade, para tirar mais a atenção da gente. Se a gente não souber filtrar, a gente passa a maior parte do nosso tempo
um celular na mão, rolando no feed, olhando coisas, falando, olhando a vida dos outros. Deus ele está usando a rede social, o celular, as plataformas, para a gente falar do evangelho. Tem esse benefício também, né? Essa tecnologia, para que a gente pode alcançar pessoas, lugares onde na maioria das vezes a gente não pode estar presente, né? E Deus, ele achou nesse meio do celular, da tecnologia, para que a gente possa falar. Então vamos aproveitar, saber filtrar o que tem de bom também, porque tem coisas boas, pode ser usadas para o bem e para o mal, né? Então vamos aproveitar esse meio de comunicação para falar, gente, para pregar o evangelho, para falar de Jesus Cristo para as pessoas. Tem muita gente que não sabe ler, não sabe escrever e depende de que alguém fale, de que alguém explique. Então não vamos perder tempo. A igreja de Laodiceia estava morna, fria, ela se achava rica, ela não achava que não precisava mais, ela estava relaxada espiritualmente, ela achava que não precisava mais buscar a Deus, orar mais, jejuar, ler a palavra de Deus. Ela estava uma igreja relaxada, mas mesmo assim Jesus amava essa igreja e ele advertiu essa igreja. Nos tempos de hoje não é diferente. Jesus ele está usando muitas pessoas para despertar você, para te alertar, porque Jesus, quando ele retornar, ele quer achar uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja acordada espiritualmente. Então chegou a hora de você despertar, que estamos vivendo os últimos anos na terra. Estamos vivendo os últimos anos na terra. Você precisa levar isso a sério. Você precisa despertar e não perder o seu tempo, né, nessas plataformas, ouvindo coisas desnecessárias, vendo e ouvindo a vida dos outros. Não perca o seu tempo. Você precisa estar estruturado com a sua vida espiritual, estruturado na palavra de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Aqui tem uma promessa. Olha o amor que Jesus tem. Olha o amor que Jesus tem pela sua igreja. Ó. Olha a promessa que ele fez para mim e para você. Na época era para a igreja de Laodiceia, mas que essa palavra ainda serve hoje para mim e para você. Uma advertência, um alerta de Jesus. Olha aqui, ó, o amor que ele tem por mim e por você. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o amor que Jesus tem por você. Então chegou a hora de você despertar, você que está fraco na fé, que está fraco espiritualmente, você que está indiferente com a sua fé, com a sua comunhão com Jesus, o seu Criador, o dono da sua vida, o dono da sua alma. Chegou a hora, não temos mais tempo. Você tem que ter zelo, você precisa se apressar, você precisa ter pressa. Você não precisa... nós estamos vivendo os finais dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos anos na Terra, que não dá tempo mais de você se apressar para mais nenhuma outra coisa. Você tem que se apressar em buscar pela sua vida espiritual, pela sua comunhão com Deus. Estamos vivendo os últimos anos na Terra. Você precisa despertar. Jesus, ele tá usando os simples. Se você não der ouvido, quando você se apresentar diante de Deus, você não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa, porque Deus ele usa as pessoas para lhe despertar. Então chegou o momento de você acender a chama do seu espírito com Deus.
Se estruture espiritualmente. Não fique correndo atrás do vento. Busque a presença de Jesus abundantemente para a sua vida, que você irá precisar para a sua casa, para a sua família. Você irá precisar urgentemente. Eu sempre falo, de 2026 em diante, se a tua fé não tiver estruturada em Deus, firme, não é uma fé que nem geleia não, gelatina não, mas uma fé estruturada em Deus, você não irá suportar o que virá sobre a terra. Você não irá suportar. Chegou a hora de correr para os pés de Cristo, urgentemente. Jesus, ele está às portas. Observe, eu sempre falo, observe todo o cenário mundial, o cenário na geopolítica, os acontecimentos, a natureza gritando. É Deus usando a natureza, gritando através da natureza para você se despertar. Você precisa despertar para depois, lá na frente, você não se arrepender. Você não dizer assim, poxa vida, porque eu não ouvi. Porque que eu não ouvi a voz de Deus, a trombeta de Deus anunciando através das pessoas. Você vai se arrepender e é tarde demais. Porque virão coisas terríveis na terra. O que está escrito aqui, irá acontecer. Você acreditando ou não, você aceitando ou não. Isso é indiferente, vai acontecer, E se você não estiver estruturada, com a sua fé estruturada no autor da tua vida, você vai desmontar, você e a sua família, você não irá suportar o que virá sobre a terra. Você não irá suportar. A Bíblia fala que virá sinais nos céus e na terra. Você não irá suportar. Então é tempo. É tempo de se voltar para Deus. O rei vem aí. Ele vem. Ele vem. Está escrito aqui, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Desperta, tu que dorme. Em vez de você estar correndo agora, não há tempo mais de correr atrás de riqueza. Nós estamos vivendo os últimos anos na terra. Não dá tempo mais de você correr atrás de riqueza, de mansão, de enriquecer. De ir para a igreja atrás de ver cantor, de ver espetáculo. Não, acabou, o tempo acabou, o tempo é agora. Não dá tempo mais de você se preparar, você tem que estar preparado e atento. Desperta, fique atento, apercebido. Os servos de Deus, nesses últimos anos na terra, eles estarão atentos, acordados mais do que nunca, tem que estar, é assim que tem que estar. O soldado de Cristo, ele não dorme, ele não é molenga. Ele não fica parado, ele está em movimento, ele está desperto. Aquele que está firme na fé, firme com Deus. Ele vê os acontecimentos do mundo, os acontecimentos que está escrito que iriam acontecer. Ele levanta a cabeça e diz, graças a Deus, agora o meu rei, o meu salvador, agora de verdade, ele está voltando, ele está vindo nos resgatar. Ele está vindo nos resgatar e nos livrar do que virá sobre a terra. Deus, ele vem nos resgatar, mas nós iremos passar pela grande tribulação. Mas daqui até lá, nós iremos ver coisas terríveis acontecer. Irão acontecer coisas terríveis. Não de 2026 em diante, o mundo não é só local isso, mas o mundo inteiro irá passar por
coisas terríveis, irão acontecer coisas terríveis. Deus, ele vai usar a natureza, vai usar muito, vai acontecer muitos acontecimentos para Deus gritando para você se despertar. Então chegou a hora de você despertar. Desperta, ou tu que dorme. Desperta. Esteja firme na presença de Deus. Você, sua casa e sua família. Porque os dias são maus. É isso aí, pessoal. Fique na paz, fique com Deus. Deus abençoe sua casa e sua família.